Fala galera, tudo bem? Atlético de Madrid e Manchester United ficaram no 1 a 1 num confronto que era bastante interessante, até pelo lado imprevisível da coisa. Atlético e Manchester United são dois times que fazem uma temporada muito abaixo das expectativas, que constantemente deixam uma impressão ruim dentro dos seus jogos, que constantemente passam a impressão de elencos subaproveitados, de times que não estão jogando à altura do que poderiam e do que têm à disposição. Então, assim, o que esperar num confronto como esse? A possibilidade de um duelo bastante equilibrado, de difícil previsão e com oscilações dentro dos jogos, de certa forma. E acho que nesse último aspecto, nessa última parte aí da frase, está a explicação para um empate em um jogo que teve uma superioridade muito grande por parte do Atlético em boa parte do tempo. Até metade do segundo tempo, mas principalmente no primeiro tempo, o Atlético de Madrid foi muito superior em relação ao Manchester United. Aliás, 1 a 1 no fim das contas, com o gol do Elanga que saiu do banco, deixa aquela sensação de um enorme lucro para o Manchester United, porque 1 a 0 já parecia ser lucro diante daquele cenário, parecia um jogo para o Atlético vencer por mais e encaminhar a classificação pelo que era. Não estou nem falando da diferença entre os times no todo, olhando para um panorama indo além do jogo, não, estou falando do que acontecia dentro de campo. Tinha uma diferença considerável em termos de atuação. Até porque a gente viu durante boa parte do jogo, especialmente no primeiro tempo, um Atlético de Madrid acima da média que vem apresentando. E esse é um ponto crítico dentro desse confronto, né? Se são dois times que andam decepcionando, que não jogam o que podem, não jogam o que devem, se alguém apresentar um esboço, sinal da bola que pode, você pode ter aí a grande diferença. E o grande problema do ponto de vista do Atlético, eu falei do ponto de vista do United, a sensação de um lucro, maior ainda com 1 a 1, talvez 1 a 0 já fosse lucro, no final o Manchester United ainda teve até finalização com o Black fazendo defesa já dentro dos acréscimos ali. Então assim, o jogo na reta final muda, tem a ver com as substituições também, mas pro Atlético de Madrid acaba sendo um prejuízo gigante sair da primeira partida em casa sem nem a vitória. Então 1 a 1 acabou sendo muito pouco dentro do que era a partida pro Atlético. Agora, olhando pro desenho do jogo, e aí eu vou me fixar mais na questão do primeiro tempo, porque eu acho que é onde teve uma lógica um pouco maior do ponto de vista tático, pro desenvolvimento da partida, o Atlético foi bem superior, não deixando o Manchester United jogar. O United não conseguia chegar minimamente com perigo ao campo de ataque. As suas peças mais ofensivas estavam muito distantes e o centro do campo era completamente superado. E aí, se a gente olha para o primeiro tempo dessa partida, uma das melhores atuações individuais desses jogos de ida das oitavas da Champions, certamente foi a do Kondogbia no primeiro tempo. Impressionante o que ele fez, tomando conta dentro do setor, muitas vezes em duelos diretos com o Pogba, que foi companheiro dele em seleções de base na França muitas vezes, mas o Kondogbia tomando conta do setor. Héctor Herrera bem também, fazendo essa parceria ali a ele, em momentos, em desenhos que variavam. Então, olhando assim para o campinho, a gente pode falar de um Atlético de Madrid numa espécie de um 5-3-2, não era assim o tempo inteiro, mas a linha de 5 ficava bastante nítida, né, com o Renan Lodge jogando como ala pela esquerda, o Reinildo como um zagueiro pela esquerda, Jimenez e Savic formando o trio de zaga, com o Versálico como lateral, o ala pelo lado direito, com menos liberdade para se projetar, para se descolar dessa linha, em relação ao Renan Lodge do outro lado, que tinha aí sim muito mais liberdade para se soltar. No centro do campo, Héctor Herrera, à esquerda o Kondogbia, à direita o Marcos Llorente, funções diferentes também, áreas diferentes de ocupação. A forma do Marcos Llorente atacar era bem diferente da dos outros dois meio-campistas. Ángel Correa e João Félix, outro destaque importante. Boa partida dupla de frente, muita entrega, muita disposição sem a bola, e com a bola vale destacar e muito a partida do João Félix. Não só com a bola, porque com a bola a gente já espera muito dele e sabe da capacidade dele. Mas eu acho que do ponto de vista de ser mais combativo, de brigar, de disputar, de batalhar na frente, acho que foi um jogo muito bom do João Félix. Não só pelo gol, que foi um belo gol, inclusive, uma bela finalização de cabeça, mas acho que de uma maneira geral a atuação do João Félix foi muito boa, e esse lado do Atlético de Madrid foi um lado de ampla superioridade em relação ao Manchester United, que teve muitos problemas pelo seu lado direito. E aí a gente vai para o outro lado desse campinho que tem o United indo com Lindelof na lateral direita, né, com Varane e Maguire formando a dupla de zaga, Luke Shaw pelo lado esquerdo, naturalmente diferentes funções para os laterais de características diferentes, até pelo fato de ser um zagueiro na lateral direita. Fred, Pogba e Bruno Fernandes formando um trio de meio-campistas que tinha alturas diferentes. O jogo começa, o Fred fica como esse primeiro, o Pogba sai um pouco mais, até um pouco mais pela direita dessa vez, o Bruno Fernandes mais solto dos três, mas em alguns momentos Bruno Fernandes e Pogba mais alinhados.
E nem dá pra falar muito em área mais avançada do campo, porque o United mal chegava ao campo de ataque com posse de bola. O Cristiano Ronaldo como o 9, com o Sancho e o Rashford pelos lados, os dois inverteram durante o jogo, mas de uma maneira geral, o que a gente via era esses dois pontas muito abertos, o Cristiano Ronaldo centralizado e com muita dificuldade para ser acionado no meio dos três defensores de uma linha de 5 do Atlético de Madrid, tanto que os toques na bola do Cristiano Ronaldo passam a ser cada vez mais frequentes numa área diferente do campo, que era não só lateral, mas recuada, que era a área basicamente em que o Atlético de Madrid permitia campo para o Manchester United. Então como que se dava esse encaixe do Atlético de Madrid? Eu falei de funções diferentes, né? O Renan Lodge foi muito importante, esse lado esquerdo foi muito importante, né? Porque o Kondogbia ganhava tudo quanto é duelo no centro do campo. Ele e o Héctor Herrera, os dois ganhavam muitos duelos e tomaram conta do primeiro tempo, mas especialmente o Kondogbia. E qual que era a questão ali? O Manchester United tinha Rashford e Sancho bem abertos e o Cristiano Ronaldo centralizado, isolado ali, sem ser acionado. Então, esse trio de frente do Manchester United gerava muito pouco problema para a linha de 5 do Atlético. E, mais do que isso, o lateral direito do Manchester United não tinha o menor cacuete, o menor perfil de gerar vantagem se projetando por ali, porque era o Lindelof, que não é nem o zagueiro de projeção para gerar vantagens conduzindo a bola, achando o passe. Então o United via uma saída muito limitada pelo lado direito, o que facilitava muito o trabalho sem bola por ali. Então, por exemplo, João Félix e Ángel Correa iniciavam um trabalho de marcação e de muita disposição sem bola por dentro. O United tinha basicamente os três da saída de bola, o Luke Shaw se projetando um pouco mais pelo lado esquerdo e à frente o Fred ajudando os três zagueiros, muitas vezes nessa faixa central mais bloqueada pelos dois atacantes do Atlético de Madrid. E aí quando a bola chegava, ou deveria tentar chegar, a Bruno Fernandes e a Pogba, essa área do campo estava completamente congestionada pelo Atlético dentro desse 5-3-2. Como não era exatamente o 5-3-2 o tempo inteiro, o Atlético gerava problemas de outras formas também. O Rashford começou o jogo pela direita, ele vai baixar um pouco para tentar receber ali mais pela ala direita, porque não tem um lateral que vai subir por ali. O Renan Lodge vai subir com ele. O Renan Lodge vai subir para pressionar e mais do que isso, ao recuperar a bola, esse era um corredor que era um convite, porque tinha um zagueiro que não tem essa ocupação de espaço com a mobilidade de um lateral, e o Renan Lodge vinha num corredor aberto, se projetando num setor que já tinha João Félix, que tinha Kondogbia retomando bola uma atrás da outra. Então o Atlético de Madrid consegue gerar por esse corredor esquerdo um volume muito grande em retomadas, aceleração com projeção do seu ala por ali. Um ala que nem precisava ficar tão preocupado assim com a linha de 5, porque como eu falei antes, a linha de 5 do Atlético era muito pouco incomodada e o Manchester United mal passava do trio de meio-campistas do Atlético. Aliás, dentro dessas funções diferentes, pela esquerda o Renan Lodge era esse ala que se projetava para dar velocidade chegando ao fundo, aproveitando que era um setor que não tinha ninguém tomando conta por parte do Manchester United, o Lindelof ficava mais por dentro como um zagueiro na saída de bola, né? Apesar de ter jogado na lateral, não tinha essa mobilidade para ir para o combate. O Renan Lodge se projetando atrás de Sancho ou de Rashford, obrigava atacantes de lado de campo a voltarem. Muitas vezes eles estavam mais espetados e não estavam a tempo de chegar no corredor para o Renan Lodge. Ali era um problema. Do outro lado, o Versálico não tinha essa mesma agressividade, esse mesmo comportamento de chegada à frente, até porque o Marcos Llorente tem esse papel. Então ele se desprende do trio de meio-campistas para virar quem ataca o corredor pela direita. Héctor Herrera e Kondogbia por dentro, Renan Lodge pela esquerda, Marcos Llorente pela direita e a dupla móvel de ataque batalhando, dando sequência aos lances, mordendo e dando trabalho. Então, de uma maneira geral, o domínio do Atlético de Madrid foi amplo, foi completo dentro da primeira etapa. E onde estavam os espaços que fizeram toques de bola dos jogadores mais criativos do Manchester United serem completamente inúteis durante boa parte do primeiro tempo? Estavam exatamente nessa faixa lateral do campo. O Atlético de Madrid, nos momentos em que se fecha com uma linha de 5, se fecha não era nem lá no bloco defensivo, porque a posse de bola do Manchester United raramente chegou perto do terço final do campo, principalmente nos primeiros 45, 60 minutos de partida. Então era um Atlético que se protegia com uma linha de 5, nem tão baixa assim, mas tinha uma proteção dos seus três meio-campistas por dentro. E o que isso gerava? Onde está o espaço? Está pelo lado. Só que o espaço pelo lado vai ser para quem explorar? O Lindelof não vai gerar vantagem por ali. Do outro lado, quando o Luke Shaw sobe, o Llorente sai para fazer essa marcação. Então tem até perfis diferentes também sem bola, né?
Por um lado, o Renan Lodge sobe para dar esse combate. Pelo outro lado, não é o Versálico quem sobe para dar combate ao Luke Shaw. O Versálico fica compondo mais essa linha, que em vários momentos virava uma linha com 4, até porque o Reinildo é lateral esquerdo. Então dá para compor e fazer esse balanço dessa forma. O Renan Lodge sobe para dar o combate, fica uma linha com 4 atrás, sustentando tranquilamente, sem ser muito ameaçada. Do outro lado, o Versálico fica, o Marcos Llorente sobe um pouco mais. Então o Luke Shaw não é o cara que vai gerar esses avanços, porque ele está mais cercado. Onde Bruno Fernandes, Pogba e até Cristiano Ronaldo chegaram ali a tocar a bola, a ter a bola. Nessa faixa lateral, ou seja, onde os dois atacantes do Atlético de Madrid não pressionam e onde nem sempre os meio-campistas do Atlético de Madrid saem para pressionar. Uma faixa lateral do campo, mas muito próxima do centro do campo, do meio de campo. Então, assim, é uma área em que pouca coisa importante e relevante aconteceria dentro desse cenário. Ou seja, foi uma participação quase inútil. Inútil no sentido de não gerar efeito, de não gerar problemas, de não gerar vantagens do ponto de vista do Manchester United. Então, assim, no todo, a vantagem do Atlético de Madrid foi muito grande. Você pode até falar, não foi um volume tão grande de finalizações, assim, verdade, não foi. Mas o domínio, a sensação de controle, isso era absoluto por parte do Atlético de Madrid, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, as substituições mudam um pouco isso, não só as saídas dos jogadores do Atlético de Madrid, por exemplo, o João Félix estava muito bem no jogo, o Renan Lodge estava muito bem no jogo, mas no lado do Manchester United, você colocar um Wan-Bissaka, ainda que não seja um jogador para te gerar grandes vantagens ofensivas, e por mais que ele faça uma temporada ruim, no mínimo é um jogador com mais facilidade para fechar o corredor do que o Lindelof quando a gente fala em ter maior mobilidade para se deslocar para a marcação. Já muda alguma coisa. O Elanga acaba tendo a contribuição direta também fazendo o gol. O Matite ajuda a preencher um centro do campo que estava em desvantagem com o Fred sendo esse jogador à frente da linha de defesa, né? Sem McTominay, com o Fred sendo esse primeiro jogador de meio campo, que não é a principal virtude dele. Então assim, as substituições fizeram bem ao Manchester United para tentar equilibrar o jogo e a reta final passa a ser, sim, mais equilibrada. Agora, no todo, eu acho que o saldo ainda é de uma superioridade bem grande do Atlético de Madrid, o que faz com que o placar seja muito mais interessante para o Manchester United. Sai sem perder, poderia ter perdido por mais de um gol pela diferença de nível de atuação das duas equipes, sai com o empate do jogo em Madrid, vai decidir em casa contra o Atlético de Madrid. Dá para cravar alguma coisa? Certamente não. São dois times completamente imprevisíveis porque são dois times muito decepcionantes dentro da temporada. Eram times para bem mais. Vamos ver se um deles apresenta esse nível na partida da volta. A gente viu minutos de uma das melhores versões do Atlético de Madrid na temporada. Tudo bem que o sarrafo tá baixo. O time não tem jogado bem, mas a gente viu um bom Atlético de Madrid no primeiro tempo. Mesmo assim, o placar não foi suficiente para a equipe sair com vantagem. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.